dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, estamos começando, meus amigos, mais um episódio desse podcast que o Brasil aprendeu a ignorar. Então hoje estamos aqui, acabamos de sair, tô com um bafo de calabresa com cebola, porque eu acabei de sair do meu show número 176. E acabou de acontecer aqui em Jundiaí, na Double Beer, e foi um show bem estranho. Tinha pouquíssimas pessoas, provavelmente não, com certeza essas pessoas estavam ali por acaso e aí ia ter o show. E o mais legal é que a metade das pessoas, que era as namoradas dos caras que tava, já queria ter ido embora há muito tempo pelo jeito. E aí tava com umas caras de cu, meu amigo, que eu vou te falar, viu? Olha só que cara de cu. O cara, olha, tava com tanta cara de cu que se ela fosse fazer um oral hoje, seria um anal, o cara ia ganhar. Nossa, que piadinha. Por isso que não dá certo. Por isso que por isso que eu nunca vou deixar de ser um especialista de projetos logísticos, por causa desse tipo de piada. Então, acontece isso, cara. E aí, mas o que acontece, né? Eu falei até isso pro Silvio antes do show, né? Porque às vezes tem show que tem pouca gente, mas rola. Só que esse não rolou, não. E aí, mas o que eu falei pro Silvio foi o seguinte: eu fico puto quando o show tem tudo pra dar errado e ele dá errado, mas eu não me esforcei pra tentar fazer dar certo, tá ligado? Eu não fiz eu fico puto quando eu falo, cara, eu devia ter feito isso, sabe? Mas hoje eu não consegui porque eu não consegui mesmo, né? Mas que eu tentei. E aí, mas mesmo assim, não sei se vai dar pra mim cortar aí esse pedaço e colocar no começo do vídeo. Eu acho que se eu conseguir cortar, eu vou pôr no final. O trechinho da piada que eu sempre coloco, porque eu preciso primeiro eu vou contar pra vocês aqui, e aí no final vai ter, se der certo, eu vou colocar o áudio aí no final. Porque teve uma piada que eu gostei. Eu saí de casa hoje, cara, eu vou até contar isso antes. Eu tava vindo pro show e, mano, eu produzo também, né, o show lá em Morata, em Cajamar. E é muito frustrante os nossos shows às vezes, porque você vai e é assim, mano, um show que você fala, puta, pra que eu vim? As pessoas nem querem ver, sabe? E aí eu falo, porra, mano, é umas coisas assim. E aí eu falo, porra, pra que eu vim, né? Tem um show assim. E aí eu falei, pô, mas o André falou que lá na outra vez tava cheio e tal. Eu falei, vamos ver, né, mano? Vamos com a mente aberta. E o que eu tava vindo pra cá, eu pensando, eu falei, mano, por que eu tô indo nesse show? Porque eu tava em casa. Hoje foi um puta domingo legal. Eu acordei, aliás, o sábado também. Ontem eu fiquei o sábado inteiro com a minha mãe, meu irmão, minha sobrinha e minha cunhada, que inclusive tá grávida e essa semana nasce minha outra sobrinha. E aí eu fiquei lá brincando com a minha sobrinha o dia inteiro. Inclusive, dica aí, dica pra quem tem criança aí mais ou menos 1 ano e pouquinho, que as crianças ainda tá bem bestinha, mas já começou a andar, sabe? E bestinha assim, não tô querendo falar que minha sobrinha é besta não, viu, gente? Ela tá bem inocente ainda, sabe? Ainda não conseguiu entender as coisas direito. E aí eu descobri que é maravilhoso brincar com criança com laser. E eu tenho um laser que eu brinco com as gatas. E aí minha sobrinha ama gato. Aí ela foi em casa e ficou lá puxando o rabo das gatas. Nossa, ela se divertiu com as gatas. Aí eu peguei o laser pra brincar com as gatas e ela vê as gatas correndo atrás do laser. Mas pra minha surpresa, quem correu atrás do laser foi a minha sobrinha. E, cara, é muito divertido. E aí no começo, ela tava querendo pegar o laser. E aí eu tava fugindo, o laser fugindo dela. E ela foi correndo atrás do laser. Aí ela começou a enjoar, eu comecei a colocar o laser pra cima dela. E aí ela começou a correr do laser. Cara, foi muito legal. Eu acho que, olha, eu vou começar a andar com laser e começar a ver se as crianças do shopping... vai ser bem estranho eu com laser, brincando com as crianças desconhecidas no shopping, né? Mas acho que vale a pena, é uma diversão que vale a pena. E depois eu posso vender o laser pro pai. Olha aí, Stonks, tá vendo? Por isso que eu vou pro Japão. Porque eu vejo oportunidades, cara. Não foi porque eu peguei uma promoção muito barata e porque eu tenho um trabalho há mais de 9 anos na mesma empresa. Não foi por isso, foi porque eu vejo oportunidades, tá bom? Então já vi aí,
brinca com a criança, os pais vão achar bonitinho, ou vão te processar, né? Vão chamar o segurança e a polícia. Mas se não chamarem, ou mesmo que chamem, vai dar ibope, entendeu? Você vai sair no jornal da cidade e falar, rapaz é preso por importunar criança. Pior que os caras são tão caça-clique que eles vão colocar alguma palavra, porque importunar criança não tem dupla conotação. Mas eles vão arrumar alguma coisa que vai ter uma conotação bem feia e vai colocar esse título lá, entendeu? Pra dar clique. Igual teve uma notícia no Não Corre, que é um podcast, melhor podcast da atualidade na internet. Assiste lá, No Correcast, tá? É maravilhoso esse podcast. Não é porque eu faço ele, não. Se um dia me demitirem, eu vou continuar assistindo, porque realmente é maravilhoso. Eu assisto depois e dou risada do que eu acabei de ver. Eu gravo na segunda, eu vou na terça e assisto de novo, porque realmente é muito bom esse podcast. E aí a gente comenta umas notícias lá, e teve uma notícia que o cara colocou assim, rapaz, jovem morre após beber 200 xícaras de café. E aí quando você vai ver, o cara tomou um suplemento de academia, e aí nesse suplemento ele errou a dose e tomou o equivalente em cafeína que tem 200 doses de café. Mas quando você lê o equivalente a 200 xícaras de café, você fala, puta que pariu, como é que contaram? Que o Thiago perguntou isso, como é que contaram? Aí a minha teoria é que ele não lavava as xícaras, ele ia tomando, e aí quando contar ele tinha 200 xícaras sujas, né? E aí se ele tivesse usado duas vezes, seria até mais. Mas não, era só o cara errou a dose lá e tomou cafeína pura. E aí morreu. Mas aí voltando ao assunto lá, né? O cara ia te pintar como vilão, né? Na mídia, aí você ia viralizar. E aí quando alguém fosse te procurar, porque aí quando você virasse um vilãozão mesmo, fudido, aí tem uns programas de TV que pega esses vilão e tipo, entrevista Susana von Richthofen, tá ligado? O maluco lá da Luz Vermelha, o Pedrinho Matador. A galera gosta de ver isso, né? Aí iam te entrevistar, aí você se dava uma de bom moço e falava assim, não, na verdade, eu tava brincando. Aí você conta a história inteira, entendeu? Conta o que eu contei aqui. Então foi isso tudo. Eu só queria dizer que ontem foi um sábado bem legal com a minha família, né? Com uma parte da minha família aí, que era o meu irmão e a filha dele, né? Já falei, né? Essas pessoas aí. E hoje também foi bem legal, hein, mano? Eu fui pra Morato, que a irmã da minha esposa mora em Morato ainda, né? Que mora em Morato ainda. Vai morar lá, não tem problema. Mora em Morato, não sei porque eu falei ainda. E aí ela mora em Morato, a gente foi lá visitar e eu fui levar um Xbox pro meu afilhado, que é meu sobrinho também, que é filho da irmã da Renata, da minha esposa. Então é meu sobrinho também e é meu afilhado. E aí, tá no esporte aqui. Por isso que eu tô vendo, eu tô andando a 400 por hora aqui na Anguera. Eu tô vendo que meu carro tá acelerando demais, é porque tá no câmbio esporte. Quando eu coloco nesse esporte aqui, meu amigo, passa umas Lamborghini do lado e eu vou atrás dando farol na Lamborghini, porque tá no esporte. Faz nem sentido, né? Um carro ter um modo esporte, porque não é esporte. Por que seria esporte? Não faz sentido. Mas enfim, vamos lá, vamos voltar aqui. Tá falando, mano, que da hora dar um presente pra uma criança. Porque ele não esperava, não é dia das crianças, não é aniversário, não é nada. A gente foi lá e foi dar um Xbox pra ele. E aí, foi engraçado que ontem ele ligou pra minha mãe, porque a mãe dele contou que a gente ia lá, mas não falou pra quê, né? Aí a gente foi lá, e aí ele ligou ontem, e aí ele falou assim, eu tô juntando dinheiro pra comprar um PlayStation 5 e uma Lamborghini. Ele falou isso. Falei, olha, é melhor você começar a juntar agora mesmo. E aí ele foi muito humilde, que ele falou assim, se não der pra comprar Lamborghini, que ele já é pé no chão, ele falou assim, talvez não dê pra eu juntar aqui minhas notas aqui, talvez até eu ter idade, porque eu falei pra ele, mas pra que você quer uma Lamborghini e você não pode dirigir? Aí ele falou assim, mas até eu juntar o dinheiro eu já vou poder dirigir. Eu falei, aí você tem razão, tá certo. E aí, o que eu achei legal é a humildade dele, que ele falou assim, vou comprar uma Lamborghini, mas se não der, aí eu já falei, cabeça, pé no chão, né? Ele falou, eu vou tentar comprar Lamborghini, mas se não der, já tem o plano B. E aí ele falou assim, se não der, eu compro uma Porsche. Dei risada. Aí a minha menina falou assim, por que você não compra um Fusca? Aí ele falou assim, porque o Fusca não corre.
Aí ela falou assim, compra um Escort. O tio Diogo tinha um Escort. Eu falei, o meu Escort voava, enfim. Aí ele falou, então beleza, se não der pra comprar o Porsche, eu compro o Escort. E eu falei pra ele, então se quiser comprar, pode comprar amanhã já, que o que você tem nessa mochila aí já compra o Escort. E aí ele pegou e falou desse PlayStation 5, a gente já sabia que ia dar o Xbox pra ele. Era o meu Xbox, porque eu não jogava mais. Eu comprei, joguei 3 vezes, zerei o GTA e tá lá, tomando poeira em casa. Aí eu peguei, arrumei lá pra ele, dei uma caixa de jogo e tinha que ver a cara desse moleque quando ele viu o videogame. Porque ele queria um PlayStation 5 e eu pensei, puta, na hora que ele vê que não é, ele vai dar uma brochada, né? Mas nada, ele tem 7 anos e ele é gente boa, né? Não é criança pau no cu, que tem criança pau no cu que ia falar, isso não é um PlayStation, maluco. Uma que ele pegou e falou assim, não acredito, isso deve ser um sonho. Eu achei maravilhoso ele falando isso. Aí ele falou, não acredito, isso deve ser um sonho. Que ele pegou os controles, o videogame e falou, é o que eu tô pensando mesmo, isso aqui é um PlayStation? Aí eu falei, mais ou menos, né? Eu falei, não é o PlayStation, é o Xbox. Aí ele falou, não falou com essas palavras, mas falou, que se dane, é um videogame top demais. Caralho, que moleque feliz ele ficou. Foi muito legal hoje o domingo. E aí eu fiquei lá com ele. Antes disso, eu levei eu fui pra lá também. A gente foi lá levar o Xbox, mas também a Renata tá tirando. Por que eu tô contando tudo de detalhe? Porque tem isso aqui eu também queria comentar. A Renata, minha esposa, ela tá tirando a carta, né? E aí ela tá fazendo aula no carro manual, né? Da autoescola. Só que o nosso carro é automático. E aí nos Estados Unidos, você faz a prova com o seu carro. Que é o que deveria ser aqui, mano. Não deveria custar R$2.000 pra tirar a carta, certo? Deveria ser muito mais barato. E a prova devia ser no seu carro, caralho. Porque você precisa aprender a dirigir um Up da autoescola. Se você não tem o Up, você tem um Honda Fit automático, você nunca mais vai dirigir um Up. Aí fala, mas e se precisar dirigir um automático? Aí a pessoa que se vire pra aprender. Entendeu? Se ela um automático não, um manual. Mas se é numa emergência. Se é numa emergência e a pessoa não tem carta, e aí? A pessoa não pode, sabia? É uma emergência. Que se foda que é emergência, filho. Não tem carta, não dirige. A polícia te parar, você vai falar com a emergência. Se for um polícia gente boa, ele te libera. Mas se não for, vai falar, meu amigo, emergência, chama o SAMU. Não tem porque você está dirigindo um carro aí sem carta. Mas enfim, outro parênteses dentro de outro parênteses. Mas aí voltando ao tema central desse podcast, que é o meu caminho de ida pro show. E aí eu fui lá, eu fui pra Morato porque o meu cunhado tem um carro manual. Aí eu peguei o carro dele e fui ensinar a Renata a dirigir. Aí a gente ficou andando as 2 horas com o carro. Ela só em primeira e segunda. Nossa, que programa. Mas foi legal, mesmo assim foi legal, porque eu acho legal ela tá aprendendo e é legal, né, a pessoa tá dirigindo. Porque depois também que ela estiver dirigindo, eu posso beber no churrasco. Pensei mais nisso aí. O churrasco da faculdade vai ficar muito mais divertido, porque o churrasco da faculdade é sempre em outra cidade, né? Porque eu moro em Cajamar, ninguém mora em Cajamar. Aí todo mundo tá bebendo e eu fico só tomando refrigerante, água. E aí dá 6 horas de churrasco, eu tô doido pra ir embora já, porque tá todo mundo bêbado. E eu sou o único careta lá. Então agora eu vou até ir no churrasco da faculdade agora quando tiver. Inclusive quando ela pegar a carta e estiver dirigindo bem, eu vou marcar um churrasco da faculdade em Jundiaí, só pra eu ir lá e poder beber, finalmente. Porque na época de faculdade não tinha lei seca. E aí eu bebia. Nossa, aí era divertido, hein? Minha Nossa Senhora, fechava o bar todo dia. Eu já perdi o busão, dormi em Jundiaí mais de uma vez por causa disso, porque eu ficava bebendo no bar. Nossa Senhora, aquele... É o que eu não gastava de prestação de faculdade, eu gastava no boteco da faculdade. Que eu passei em faculdade pública, foi pra beber a mensalidade. Nossa, como eu bebia. E aí vai voltar, né? Então eu tava feliz, eu nem pensei nisso, tava feliz porque é uma realização dela e eu tava podendo ali, né? Foi legal, eu gostei. E aí beleza, aí eu tive um domingo legal com meu sobrinho, depois eu fiquei lá jogando com ele. E essas crianças impressionantes, eu coloquei Resident Evil. Eu tinha uma caixa de jogo que veio no Xbox que eu nunca joguei, eu só joguei o GTA. E aí ele testou um monte de jogo lá, e aí ele, Resident Evil, me ensina aqui. Eu falei, eu nunca joguei. Aí eu fui mostrando pra ele, porque ele não sabe ler ainda. Aí eu fui só lendo pra ele, ó, clica aqui. E o moleque regaçando lá, mano. Aprendeu rapidinho. Aí tava lá matando zumbi. Com certeza vai ter pesadelo hoje, mas o domingo dele foi bem, bem divertido, né? Aí eu fui pra casa, tomei um banho,
E aquele tá friozinho aqui em São Paulo, não sei aí onde você mora, mas em São Paulo tá meio friozinho. Inclusive essa vai ser o mais frio de todos. Inclusive fazer outro parênteses, que eu tô fazendo aqui uma arrecadação, né? Porque esse podcast, você deve estar pensando aí, nossa, mas isso aqui é o chorume do podcast brasileiro. Esse podcast eu não sei porque eu ouvi até aqui, porque isso é um lixo. Eu sei que você está pensando isso, mas agora você vai mudar de ideia, porque eu tô fazendo uma campanha, né, para aquecer os moradores de rua aqui da minha região. Então, se você quiser ajudar, então pode doar o que você tiver aí. Pode ser álcool, pode ser fósforo, o que você tiver para aquecer o Mindingo, pode doar, que a gente vai fazer essa campanha aí, Aqueça o Mindingo, essa semana mais fria de São Paulo, tá bom? Piada, tá? Ironia, tá bom? Preciso avisar, né? Porque aí a pessoa corta essa parte, quando eu ficar famoso, fala assim, ó, tá lá, o mesmo jornalista que falou do café vai postar lá, ó, comediante que agora se envolve em polêmica, em briga por assédio, né? A Anitta assediou comediante casado, e veja só que no começo da carreira ele incitava incendiar moradores de rua. Vai estar escrito isso lá. Então eles vão cortar essa parte também, né? Vão colocar só aquela. Mas enfim, vocês entenderam. Quem me segue entendeu a piada. Tá bom? Agora voltando ao tema, né? Que tava friozinho e eu lá assistindo um filme, que inclusive filme legal, chama A Família Perfeita, eu acho. Eu reparei. Vocês repararam isso? Que depois que você tem Netflix, muito tempo, Netflix e Amazon, essas porra aí, esses streamers todos, eu reparei que eu não assisto um filme de Hollywood há muito tempo. Ontem eu assisti Moonfall, que acho que esse é de Hollywood. Mas a maioria dos filmes que eu assisto agora é espanhol, francês. Tudo filme que saiu da bolha lá de Hollywood. E eu acho legal assistir um filme de outro país. Porque o de Hollywood eu já assisti também, né? Porque o Hollywood é bom também, mas só que eu já assisti os outros. Agora eu tô assistindo filme estrangeiro. Eu tô assistindo estrangeiro, como se o Hollywood não fosse estrangeiro. Mas vocês entenderam, né? Aí eu tava assistindo um filme legal lá. E aí eu não assisti o filme inteiro pra ir fazer um show que eu sabia que podia ser ruim. E aí eu fui pensando assim, eu falei, mano, mas essa porra é meu sonho, cara. Eu preciso começar a encarar cada show como uma aula da minha profissão, que um dia eu quero, mano, ir bem nesse show também. E eu quero aprender a ir bem nesse show. E eu fui pensando isso. E aí eu cheguei lá e fiz uma bosta de show, cara. E aí isso que eu fico puto. Isso que eu tava falando com o Silvio, que eu comecei a conversar aqui lá no começo, foi isso. Que eu fico puto por isso. E aí hoje teve até momentos que eu falei assim, porque foi bom, cara, aqui, ó, essa parte, esse pedacinho aqui, não é que foi bom, nossa, mas serviu, pelo menos meu improviso funcionou. Cara, agora eu vou entrar na piada que eu comecei a explicar. Na interação, o Silvio tinha uma mesa com 4 pessoas e o dono do bar e uma criança, e tinha uma mesa com uma véia e 2 mulheres. Aí o Silvio interagiu com essas mulheres, e uma das mulheres era viúva, viado. Imagina só o climão. Ele falou assim, você é solteira? Ela, sou viúva. Eu falei, puta, que climão. E aí o Silvio deu uma brincadinha ali e tal, e passou, né? Mas não comentou o fato de que, eu não sei se você ligou o nome à pessoa, meu amigo, mas uma viúva é uma pessoa que perdeu o marido. E não perdeu porque o marido de 40 anos resolveu que não gosta de pataca, gosta de rola, e resolveu se assumir, não, né? Resolveu assumir a sua verdadeira forma e viu que com 40 anos ele percebeu que não vale a pena ele viver uma vida de mentiras, e abandonou a esposa e foi quicar no Arnaldo. Não é isso, não. Viúva é que perdeu pra morte, o ceifador sinistro, o coisa ruim, o caixa preta, o caixa prego, o pneu de Celta, o step de Sandeiro, entendeu? Vamos pensar mais piada, mais nome de diabo que as pessoas não falam. Então vamos falar aqui, ó, o placa de pare, perdeu pra isso, pro caramunhão, entendeu? Pro chihuahua raivoso, entendeu? Perdeu pro mochila de criança. Mochila de criança não é minha, não, essa já é antiga. Eu não entendi porque é mochila de criança também, queria saber. Fala em mochila de criança, lembra daquelas crianças de Manaus que tinha as crianças? Toda vez que eu vejo essa foto eu dou risada. As mochilas gigantonas, entendeu? Perdeu pra isso. Perdeu pro Ponte Seca, entendeu? Perdeu pra quem? Pro
pro Pinheiro Desalmado. Foi pra isso que perdeu. Perdeu pro Coqueiro de Saia. Vários nomes de diabo que você nunca ouviu, né? Entendeu? A pessoa morreu, mano. Imagina esse clima. E aí, essa... Agora tá engraçado. Acho que eu contar essa história vai ser engraçado. Tem uma piada que eu falo. Vai estar no final aí. Se o áudio ficou legal, dá pra ouvir, eu vou pôr no final. Mas tem uma piada que eu falo assim. Falo com alguém da plateia. Moça, sabe a diferença entre champignon e naftalina? Aí a pessoa sempre fala, não. Aí eu falo, seu estrogonofe deve ser horrível. Ou tipo, eu nunca que eu vou comer seu estrogonofe. Porque se a pessoa não sabe a diferença de champignon e naftalina, ela, né? Você entendeu a piada, né? E aí eu peguei e falei assim, o nome dela era Vânia. Aí eu falei, Vânia, sabe a diferença entre champignon e naftalina? Ela falou, não. Eu falei, acho que foi por isso que seu marido morreu. Ai. Que piada maravilhosa. Pra mim foi muito engraçada. A Vânia, caiu uma lágrima que eu vi. Ela ficou meio brava, meio triste. Mas mesmo assim e veio na hora. Veio na hora essa piada. Cara, eu gostei disso. Mesmo no palco eu tava presente, eu consegui pensar nisso. Viu? E teve mais uma depois ainda, que ela continuou falando. Aí eu peguei e falei assim, caralho, Vânia, seu marido não morreu de envenenado não, ele se matou, viu? Aí eu perdi a plateia nessa, mas que se foda. O importante é a diversão. Mas acho que eu não cumpri meu papel não, viu? Mas essa piada valeu eu ter ido lá. E também a porção de calabresa que eu comi no final. Tava indo embora já, velho. Quase que eu fiquei sem porção, não sabia que ia ter porção. Eu como, hein? Eu e o André. O André não assume. Não sei se ele não assume. Mas eu e o André, nós eu chamo de raspa a porção. A dupla raspa a porção, nós. Nossa senhora, no dia que nós ficar famoso, os caras vão chamar nós e aí a produção vai falar assim, vixe, esses moleques aí, o camarim tem que ser recheado, hein? Na verdade não tem que ser. É que o que tiver nós come. Nós não tem essa. O André, ele comeu a farofa uma vez. Sabe quando vem a porção de calabresa e vem um potinho de farofa? Acabou a calabresa, eu desacreditei, que ele catou o potinho de farofa e meteu pra dentro. Maluco, a boca dele grudava assim, ó. Que não tinha água, já tinha tomado água no palco, né? Aí, maluco, comeu a farofa. Esse dia eu fui no show, ele comeu a farofa, eu acho que eu fui, não sei qual que é pior. Fazer uma enquete aí, ó. O que você acha que é pior? O André comeu a farofa ou eu comi a maionese? Show de quinta-feira. Puta maionese gostosa. E pior que no meu lanche veio uma que não era tão gostosa. Aí tinha várias maioneses diferentes lá, né? E pra nós, a mulher não falou que tinha. Aí pro gordão, Gilbert, a mulher quis agradar, que é gordão, né? Falou, vai querer só um lanche só? Falou pro gordão, falou isso mesmo, isso é real. E aí a mulher falou assim, tem molho, falou lá, uns 12 molhos. E aí falou, qual que você quer? Aí o Gilbert pediu lá, e aí chegou os molhos lá. E o Anderson Machado, ele pegou o lanche, ele não comeu o molho. E eu vi que era uma cor diferente do meu. Aí eu falei, deixa eu experimentar esse molho aqui. Nossa, era uma maionese temperada com alho e orégano. Nossa, tava delicioso. E aí meu lanche já tinha ido embora. Eu já tinha comido. Eu comi a maionese, comi quase inteira. Quase inteira não, eu comi inteira. Tá bom? Comi inteira. Na sexta-feira, foi um lubrificante, foi bom. Na sexta-feira, eu caguei, fez... Entendeu? Deslizando, saiu deslizado. Então fica aí com essa cena, tá bom? Então eu acho que a dica aí, né, pra quem tá começando, é isso, cara. Você tem que ir pro show. Mesmo que eu devia pensar isso desde o começo. Eu sei que é difícil, mas você tem que ir pro show já, mano, mirando o objetivo, tá ligado? A Nani People falou muito disso. Que nós open mic, mas não quer ser open mic pra sempre. Não tem problema se for. Mas eu quero um dia lotar um teatro. Entendeu? Eu quero um dia ser convidado. Não precisa nem lotar teatro. Não, eu quero lotar teatro. Mas eu queria ser convidado. Tipo, muito convite pra show. Ser tão bom. Eu queria ser tão bom que a minha agenda lotasse de show de 15 minutos. Não tem problema. Que não existe mais, né? Agora a comédia virou isso que no Comedy Club não tem mais noite de elenco. Ou é grupo ou é solo, né? Eu acho que isso é
É uma fase... É normal, né? A evolução e tal, mas na minha opinião, eu preferia antigamente. Até pra... Não, nem ia falar até pra assistir, eu não vou falar não, porque... Não, mas eu gostava. Eu antes de fazer comédia, eu consumia muito, né? Eu ia muito em show. E eu gostava quando era elenco. Inclusive no My Fucking Comedy, o Danilo tá fazendo isso. Ele não coloca nem quem vai estar lá. O My Fucking Comedy é tipo assim, o show de sexta. Vai ter show lá, deixa a comédia te surpreender. Você vai lá e aí chega lá, você descobre quem é. Eu acho isso muito foda. E aí é noite de elenco. Eu acho bem mais legal a noite de elenco. Então, até como espectador, eu gostava bastante de ir em Comedy Club e ver noite de elenco, ver 15 minutos de cada um. Porque aí você vê 15 minutos de cada um, tipo, não enjoa e tal. Mas o solo também é bem top, entendeu? Acho que tinha que ter os dois. Mas, voltando ao assunto, eu queria ficar bom num nível que eu tivesse convite pra todo dia. Entendeu? Todo dia não também, porque eu também não gosto tanto assim de trabalhar, né? Eu queria ter... Eu quero ter pelo menos uns 2 dias de folga ali até pra transar, né? Com a minha esposa, né? Senão, se deixou todo dia, alguém vai transar, né? Alguém vai estar transando. Então, espero que seja eu. Então, quero ter pelo menos uns 2, 3 dias de folga. 2 tá bom, vai. A vida inteira eu folguei 2. Não, 3 dias, vai. 3 dias. Já que eu tô sonhando, caralho, não vou no meu sonho eu colocar... não vou colocar limitação no meu sonho. Meu sonho é 3 dias de folga. Entendeu? Show quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não, peraí, foi 5, né? Então, quinta, sexta... acho que mais tá aí. Quarta, quinta, sexta e sábado. É domingo, segunda e terça folga. Aí ia ser top, hein? Então, mas o que eu tô querendo dizer você tem que curtir o caminho, mas sempre pensar que cada show que você tá fazendo, nunca ir fazer um show só por ser um show, entendeu? Todo show você tem que ir pensando que você tá indo pro show pra aprender mais. Inclusive quando você for assistir, quando você for ver um solo, na Netflix mesmo, no YouTube, quando você for assistir um solo, eu assisto pra me divertir. Mas eu queria, e eu quero fazer isso ainda, assistir sempre 2 vezes. A primeira vez, porque eu gosto muito mesmo. Então a primeira vez eu quero assistir só pra dar risada, sem olhar nada, sem prestar atenção, sem querer julgar. E aí a segunda vez eu já assisti tentando aprender mesmo, como se fosse uma aula mesmo, sabe? Então a dica aí que eu dou é isso. E o que mais? Vamos falar o quê? Vamos reclamar da vida, né? Já que isso aqui virou um muro de lamentação, esse podcast. Vamos reclamar então, que eu tô triste, mais uma vez decepcionado. Eu não sei pra que eu faço isso. Quer dizer, eu sei, né? Porque se eu não fizer isso... Se bem que é foda, eu ia falar isso. Se eu não fizer isso, eu não faço show, se eu não produzir. Mas eu tô fazendo 1 por mês aqui em Cajamar. Então, se eu não fizer, eu só não faço, mano. Tô pensando em... Se esse não der certo, acho que eu vou abandonar essa porra de tentar produzir, mano. Eu tô... Porra, aqui eu... mano. Eu coloquei 3 posters e coloquei aqui nos comércios. Coloquei 2, um na academia, um no açaí e um no bar. Passei no bar, mano, tem umas 400 pessoas no bar que tem um show. E ninguém me chamou aqui pra comprar ingresso. Esse bagulho me deixa triste, cara. Deixa triste, de verdade. Mas é isso. Eu só queria dar essa desabafada aí, né? Que eu não sei pra quê que eu quero produzir show. Mas é que eu quero aprender a produzir show. Porque se eu aprender a produzir show, e aí eu tiver uma vez por mês um show bom aqui, um show bom que lote a casa, vai ser muito bom pra mim ter um lugar pra testar, entendeu? Perto da minha casa, pra eu testar mesmo, sabe? Vai ser tipo um laboratório, um show legal pra eu testar. E também, se eu começar a produzir esse show e der certo, eu aprender como faz, eu posso fazer outros, entendeu? E daqui a pouco, mesmo que eu produza, se eu produzir um show aí por semana em cada cidade aí do No Corre, não é começar a fazer girar mesmo, daqui a pouco eu não preciso mais trabalhar. Tipo, não vou trabalhar, entendeu? Vai dar muito trabalho fazer essa porra. Mas eu vou trabalhar com o que eu quero fazer, com o que eu finalmente... Sabe aquele cara que eu falei lá que largou a esposa porque na verdade ele gostava de rola? Esse sou eu, mas não rola, tá? Eu vou largar a minha esposa, no caso
a Fast Shop, né? Minha empresa, porque não vale a pena viver uma vida inteira fazendo um bagulho que eu não gosto. Não faz sentido, só tem uma vida só, mano. Não faz sentido. Então, se você tá fazendo alguma coisa que você não gosta, pede as contas. Entendeu? Ah, mas aí eu vou virar mendigo. Mas quem sabe sua vocação é ser mendigo? Você não sabe. Às vezes você vai ser um puta mendigão top. Entendeu? Às vezes você vai ser um puta mendigão top, mano. E aí você tá aí, ó, perdendo tempo. Fazendo o quê? Dando banho e tosa em cachorro. Você nem gosta de cachorro. Você sabe que você não gosta. Você espirra o dia inteiro. E a noite inteira. Espirrando. Você não dorme direito. Você tá com a olheira parecendo a bolsa de um canguru embaixo do seu olho. Parece que tem um marsupial. 11 horas, hein? Parece que tem um marsupial, não. Como é o nome dos bichos que tem bolsa? Como é o nome, cara? Ah, esqueci. Mas é isso. Tá parecendo esse... Porque parece que tem um guaxinim dentro do seu olho, nessa bolsa. Por quê? Porque você não consegue dormir à noite espirrando com os pelos de cachorro. E aí você tá aí, ó, nessa. Às vezes era só virar mendigo. Mas aí você tem que ter cachorro. Aí não fez sentido, né? Mas é isso, né? Vocês entenderam. Mas também nem tudo é 8 ou 80. A gente fica nessa também. Tipo, eu preciso... durante muito tempo eu tentei passar em concurso. Tentei mais ou menos também, né? Que eu estudava, mas naquela, né? Alguma coisa que eu falei, nossa, como eu estudava. Mas eu quase passei. Passei, inclusive. Eu já passei em concurso. Já falei pra vocês, mas eu já passei na CPTM, concurso, não quis ir. Quase passei na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo. Não pra estudar lá, né? Que também não sou tão inteligente assim. Foi pra trabalhar. Então, quase passei. Por pouco não passei. Só não passei mesmo porque eu escolhi o campus errado. Se eu tivesse escolhido o campus mais perto da minha casa, que tinha menos vaga, eu tinha passado. Olha que merda. Mas eu não ia gostar também. Talvez eu gostasse, né? Não sei. Mas só tem uma vida só. Não tem por que você ficar gastando esse tempo todo aí. Entendeu? Então vai ser mendigo. Vai ser tosador de cachorro. Às vezes seu sonho é ser tosador de cachorro. E aí você só não é tosador de cachorro porque você gastou 40 mil numa faculdade, né? Aí você fala, porra, eu gastei 40 mil na faculdade. Eu não vou tosar cachorro. Sendo que eu fiz ciência da datilografia na Uninove. Aí você fala, não vou jogar meu diploma fora e tosar cachorro. Mas, meu amigo, se o seu sonho é tosar cachorro, vai tosar cachorro, cara. Você, inclusive, pega a vaga do outro amigo. Se conversa, vocês têm que se conversar mais, tá bom? Então é isso, cheguei na minha casa. Desculpa aí por esse episódio, tá bom? E a gente se vê, né? A gente se vê aí nessas esquinas da vida. Espero um dia a gente fazer show junto, tá bom? Eu e você aí no seu querido banco. Por quê? Porque a praça é nossa, né, meu amigo? Tamo junto, é nóis. Eu sempre não consigo pausar e fica aí esses segundinhos aí que eu podia cortar e não corto. Vai falar até o final agora. Vai falar. Vânia, sabe a diferença entre naftalina e champignon? Talvez por isso que seu marido morreu, deve ter colocado na